Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Hoje nós iremos estudar sobre a equalização do contrabaixo, mas gostaria de deixar um aviso. A partir de agora, os tutoriais serão um pouco mais avançados, que nós já estudamos o básico, né? Nós viemos até a 8ª parte da mixagem e agora nós vamos aprender de uma forma mais avançada e você irá entender o porquê de muitos erros da sua mixagem. Mas antes, porém, eu gostaria de deixar aqui me registrado, né, toda a minha gratidão a todos vocês que estão mandando seus incentivos, se inscrevendo aqui no canal, porque graças a isso, né, dando seu joinha aí, é que é a mola propulsora que eu não pare de fazer os vídeos, que é muito trabalhoso, que eu não entendo de vídeo, na verdade. O que eu entendo de vídeo é a parte de mixagem, né, quando eu tenho que às vezes fazer uma sincronização de áudio e vídeo, que é uma coisa simples que depois eu passo para o editor de vídeo, ele que termina essa fase. Então eu tô aprendendo, peço até desculpa aí por muitos erros que acontecem nessas gravações, desses tutoriais, mas eu faço com carinho e com amor, graças a vocês, esse incentivo, esse carinho que eu tô recebendo de todos vocês e ver que eu consegui realmente aquilo que eu pretendia, ser útil, né? Passar a minha experiência. E isso foi muito bom, que eu tenho recebido muito e-mail, as pessoas falando que realmente tá sanando seus problemas, estão aprendendo. É isso que me deixa muito feliz. Olha, muito obrigado a todos vocês. Bom, vocês, então entrando agora no nosso tutorial, hoje nós vamos falar das frequências graves, que é do contrabaixo. Ela é parte, como é o bumbo, contrabaixo, e às vezes outro instrumento que entra nisso, como surdo, como é o surdão no pagode. Então dessas partes de frequência, que apesar dela ser tão pouca na mix, né, que a maioria das frequências ela não pertence à casa dos graves, é mais lá pra frente. Mas ela é muito difícil de trabalhar, porque ela, na verdade, é que às vezes destrói toda a nossa mix. Então eu devo dizer, senhores, por isso que antes de começar a mostrar lá, faz aqui ou aqui na equalização do contrabaixo, eu vou tecer comentários de suma importância, porque muitos dos erros que acontecem com os senhores é porque se preocupa com a parte da equalização, mas para chegar a essa equalização tem que primeiro ter certos procedimentos ao qual eu direi aqui e entender esses procedimentos, senão você pode entender da parte da ferramenta, que é o EQ, mas nada disso vai te salvar de uma boa mixagem. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar, quando a gente trata dos graves, que é o nosso pior inimigo dentro da mixagem, é as bandas críticas do ouvido. Então, senhores, como eu já falei em outros tutoriais, que eu falei lá da banda crítica da audição humana, Deus, na sua sabedoria, quando na construção do ser humano, né, quando ele criou o ser humano, ele simplesmente deixou essa banda, essa área de frequência que é responsável para escutar a voz, que é onde fica localizada as frequências da voz humana. A gente temos uma capacidade de ouvir ela de uma forma muito fácil. Vê que aqui desse lado nós temos os decibéis e vê que embaixo volume você já ouve, ó, a voz, ó, vê um sussurro, ó, já começa a ouvir desde o sussurro. O que não acontece, vê agora subindo os decibéis aonde? Que aqui está os graves, né, da casa dos 100 para trás. Vê que para nós conseguirmos ouvir o grave é necessário um volume mais alto. Eis o porquê que a gente, quando vê aqueles playboy, né, passando com aqueles carros de som, aí fica aquilo. O bum, por quê? O alto volume que ele se encarrega de tocar naquele momento, a dinâmica do alto volume, dá essa crescente nos graves, dá crescente na parte aguda e vê que essa parte, como é uma parte que ela é mais baixa, como cresceu, ele tende a aumentar, ele mascara toda essa parte aqui. Você vê que naquelas músicas você não escuta ali um violino, escuta só aquilo, né? Então, com o que foi dito, nós podemos chegar a uma conclusão que numa mixagem, tanto na mixagem como na masterização, os graves e os agudos ficarão sempre a um volume maiores do que os médios. Mas até quanto maior eles vão ficar, nós vamos falar durante esse tutorial, né? Não é por isso que vamos aumentar. E esse é um grande problema. Talvez aumenta demais esse grave ou diminui demais do grave. Que o grave é que dá peso à música. Ou o som vai ficar magro, sem peso, ou vai ficar com peso demais, tornando ela abafada, né? Você vai acabar mascarando todos os outros instrumentos da parte média. Então nós vamos ver isso com calma. Vocês vão me entender com certeza. E a segunda coisa que você tem que ter em mente, senhores, e observar bem, é o ambiente que você está mixando e masterizando a sua música. Porque isso reflete muito no grave. É tanto que grandes estúdios gastam muito dinheiro para equalizar a sala. Isso não é de graça, não é à toa. Ah, o som dele é melhor, o som dele é bom. Porque tudo isso pesa demais. Então, nós que estamos, às vezes, não temos esse dinheiro todo, temos que, então, quando for fazer a mixagem, quando nós for fazer a edição
dos graves, preocupar na posição, né, dos tweeters que tem que estar na mesma altura do ouvido. Isso já foi dito lá naquele tutorial, e por isso que eu vim fazendo os tutoriais passo a passo, assim, porque entenda, para até chegar aqui vocês já devem saber disso. A como posicionar, como tá aí na foto, os monitores em relação ao quem está mixando, evitando botar eles de quina, como eu já falei, dar reforço dos graves. Esse aumento do grave vai te dar um grave enganoso, você vai botar grave de menos, nesse caso, você vai diminuir o grave e a sua mix vai ficar com pouco grave, sua masterização final. Então, ser atento a esses pequenos detalhes antes de meter a mão no seu equalizador. E a terceira coisa que você tem que considerar antes de meter a mão no equalizador e mexer nos graves é que você está mixando e masterizando para um grande público. E o grande público hoje em dia usa o que? São aparelhos domésticos e seus celulares e MP3. E esses 3 aparelhos, o doméstico, o celular e o MP3, eles começam a sua resposta de frequência na casa dos 70. Há aparelhos como o da Sony, mas está mais de R$2.000 hoje em dia, que tem, sim, alto-falante com essa capacidade. Inclusive vem com aquele reforço de grave, vem de 2, 3 tipos de reforço de grave para dar aquela explosão, para sacudir a janela da sua casa. E por isso esse aparelho vem. Então, antes de meter a mão no equalizador, pense: eu tenho que reforçar as fundamentais a partir de 70. E não é por isso que não vai ter o gravão lá. Vocês vão ver que vai ter o gravão. E essa é a grande sacada dos grandes estúdios. E como eu já falei no outro tutoriais, o som grave, ele é muito poderoso. E eu falei lá que abaixo de 60 Hz, ele tem um poder do sentido, ele é para ficar batendo assim no corpo, quando você chega em frente você está em frente a um trio elétrico, que fica aquela coisa batendo do seu peito, pum, 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 né? Parece que está te empurrando para trás. Mas, acima disso, é para ser ouvido, e nós fazemos uma mixagem para ouvir e não para sentir. O sentido será dado no sentido da música em si, né? Da melodia, da sua canção, da sua letra. Isso que vai mexer com a emoção, e não com o sentido de ficar aquilo batendo no peito. E para terminar assim essa parte chata, né? Devo lembrar vocês que o som grave, a ciência descobriu que o som grave, ele libera endorfina, substância, né, que dá sensação de bem-estar ao cérebro. Por isso que nós gostamos tanto do grave. Além disso, ele é tão poderoso que ele mexe com as frequências cardíacas das pessoas. Se você for procurar isso e investigar isso, vocês vão ver que a ciência já descobriu isso. O coração, às vezes, passa até a bater no ritmo da música, para você ver como é poderoso o grave. Então, com tudo isso que nós vimos, a primeira coisa que nós devemos entender que ao fazer a mixagem, a edição dos graves, entendemos que nós vamos precisar de muito volume, acima de 80 decibéis, né? É por isso que a mixagem, geralmente, ela se compreende em 82, 85 decibéis. Então, quando chegar às partes do grave, o que você vai fazer, senhores? Aumenta o som para que você veja como o grave está saindo. Depois, abaixa novamente para vocês lidar com as outras frequências. Então, é de suma importância que quando você for fazer a parte de edição de grave, que aumente os seus monitores. A segunda coisa, vocês têm que entender que o grave são ondas pesadas, elas são ondas largas e elas são ondas que tomam muito espaço do ambiente que você está. Então ela espalha por todo o ambiente onde ela está sendo produzida, atrás da caixa acústica. Por isso que eu já falei para não botar as caixas, lembra como eu falei naquele tutorial, não botar ela de quina. Eu estou repetindo as coisas, mas lembre-se sempre disso, que isso é de suma importância. Outra coisa, lembre-se que o grave, ele é muito difícil de ser absorvido. E ele é muito fácil de ser refletido. Superfície lisa, né, como vidro, as paredes, faz com que eles se reflitam mais rapidamente. E fica atuando assim, né, fica aquela parte como se fosse um espelho. Bate e reflete e vai para outro canto, refletindo grave, subgrave por toda a parte que você está dando uma leitura falsa. Então, por isso que eu sugiro que quando você estiver mixando a parte grave, você varie um pouco entre um monitor, você veja o espectro de frequência, como está o grave dentro da sua mix, botando na master, que nós vamos ver isso na prática, e usando um pouco o fone também. Pega o fone e ouve como está o grave no fone, no seu monitor, para tu ver como ele é enganoso, porque ele é uma cobra, ele te engana. E lembrando, senhores, que a gente costuma, né, sempre fazer a nossa mixagem num lugar, no quartinho lá, na nossa técnica, fechado. E lugares fechados costuma ter menor volume, por incrível que pareça, perto das caixas de som, e maior quando está afastado. Faça essa experiência. É por isso que muitas vezes até o cliente vem e acha o som ruim, porque ele bota o cliente lá atrás da tecla de som, e lá ele vai ter o som direto das caixas, mais o som que está batendo na parede e voltando, quer dizer, dando um reforço de grave. Pô, mas está muito grave essa música, enquanto na realidade ela não está. Bom, senhores, então estamos já aqui com a nossa DAW aberto. Esse processo, como eu sempre digo, serve para qualquer DAW. E lembrando uma coisa, hoje eu tô chato, hein? Quando forem gravar, procure gravar o contrabaixo e mesmo guitarra com Direct Box.
Isso vai ajudar muito num som mais puro, um som com menos ruído, né? Com menos impureza. Então vamos lá meter a mão, senão vocês vão acabar me batendo. Hoje eu tô chato, mas senhores, isso é necessário. Se os senhores pensarem bem em tudo que eu disse, ver a importância do que eu disse. Então vamos até o nosso contrabaixo. Vamos insertar nele um EQ, você na sua DAW vai usar aí, que você use o seu EQ preferido. Lembrando que vai precisar, nesse caso, de um analisador. O EQ que eu vou usar aqui é do próprio Sonar, que já vem já com o analisador, o que facilita o trabalho. Vou ligar, vou solar o contrabaixo e vamos ver em qual fundamental está esse contrabaixo. Tá na casa dos 80. Então, vamos ouvir novamente. Aqui nós vemos que temos uma sobra de subgrave que nós não precisamos dele. Vamos dar o corte que já está em 40. Eu vou dar um corte aqui até a casa dos 5,60. Pronto, dei o corte. Como eu dei o corte nessa área, que isso aqui ajuda a ficar suja a sua mix com muito grave, vou subir aqui, não muito, que sempre falei, na equalização é melhor atenuar do que acentuar, mas como foi dado um corte aqui, eu vou acentuar a fundamental, mas esse processo às vezes não é necessário. Então vamos lá. Beleza. Lembrando, senhores, que a fundamental de um baixo, né, de um contrabaixo, compreende entre 60 Hz a 80 Hz. Agora nós vamos ver a parte do, quem gosta, né, daquele ataque do baixo, que compreende sempre entre 700 Hz a 1 kHz. Então vamos dar uma olhada aqui com a música tocando. Ó, o ataque. Se eu quisesse mais um ataque, ó. Deixa eu diminuir o Ki, pra vocês entenderem, ó. Tá vendo? É mais a parte do ataque. Nesse de 2 a 5K nos contrabaixos, eu acabei desligando, de 2, você com isso aumenta um pouco da definição. Quando eu aumento esse ataque, eu estou dando mais definição ao contrabaixo. Agora, senhores, o ruído. Vamos falar agora da parte de corte. Como nós vemos aqui, não precisamos de nada acima de 8K. Então, vou chegar aqui, chegar no filtro. Vamos chegar aqui até 8. E nesse contrabaixo, que parece que eu já até... Ó, ele está bem limpo, ó. Então, eu venho trazendo, ó. Aumentar um pouco, senão ele perde definição, que eu acabei dando um corte ali na definição, ó. Aqui nessa área, eu vou trazer esse para cá, que eu acabei mexendo no errado. Eu vou fazer uma atenuação, que são apenas ressonâncias, nessa área aqui dos 300, né, 200, 300 aqui Hz, são apenas ressonâncias da fundamental. Então é bom limpar essa área. Para quê? Porque assim você vai abrir espaço para os violões que fica aqui, a voz, que fica aqui as fundamentais de violões, da voz. Então eu venho aqui e venho escutando. Ó. Vou aumentar o Ki, ó. Pronto. Com isso, ó, ganhei, ó, o baixo. Definição e fundamental. E para terminar, seus, mais uma coisa chata, né? Hoje eu tô chato. Vocês têm que se preocupar, por isso que eu falei do Direct Box, porque quando você grava instrumentos como guitarra, o contrabaixo, tem aquele famoso, né, hum. E você, nesse caso, é bom que você se vir, no caso de uma limpeza nessa área, então você sabe que são sujeiras causadas pela corrente elétrica. E a corrente elétrica, de acordo com a tua área, pode ser, por exemplo, aqui onde eu tô, 60 Hz. E esses são os múltiplos. Você vai procurar com pente, se tiver, no caso, eu vou aqui que eu já utilizei todos os filtros que eu tinha, mas eu vou usar esse verde aqui, no caso, como se fosse um filtro, olha. Eu vou aumentar aqui um pouco mais para cá e vou pegar, você vai pegar o quê? Meter um Ki fino, vai vir até a casa dos 60, que você não tem, que você já deu corte. Então é na casa dos 120, então você vem caçando, ó. E dá o corte. Ó.
podendo ser entre 60, 120 ou 180 Hz. São os múltiplos de 60 devido à rede elétrica. O outro problema causado também, que eu vou dizer aqui para terminar, é sobre sujeira elétrica, causada às vezes por lâmpada, por isso que grandes estúdios não usam aquelas grandes lâmpadas fluorescentes, por causa do seu reator. Por causa da corrente reativa que há ali, ela causa uma sujeira que dá um certo ruído no áudio que fica entre a casa de 8 a 10 kHz. Isso é muito comum na voz, né? Quando você grava a voz e tem esse tipo de lâmpada, acontece muito de ter esse ruídozinho. Quando chegar na voz, eu iria falar isso, mas estou até adiantando. Então, nesse caso, da mesma forma que eu vim aqui, tu vai criar um pente, vem de 8 a 10, procura até onde tem o ruído e retira. E com isso, senhores, terminamos o tutorial de hoje. Eu espero que esse tutorial seja útil a todos. Quero agradecer a todos, pedir perdão por eu ter sido chato, que eu tenho recebido muito e-mail com as pessoas dizendo que eu poderia ser direto, mas, gente, se eu for direto, sabe, muitos não sabem desses detalhes que eu falei, que são de suma importância. Ah, minha mix está tão abafada, poxa, meu grave é tão alto, meu grave é tão baixo. Então, lembrando dos detalhes lá que eu falei, de escutar o grave com som mais alto, depois diminui novamente, para você ter essa sensibilidade, usando um pouco de fone, né? Varia entre monitor, fone, usa no final, que eu esqueci de falar aqui, foi até bom, um espectro, você chega aqui, usa um equalizador qualquer no final, para ver como é que tá, vou pegar um equalizador aqui, equalizador não, um analisador, peço perdão, pega um analisador aqui qualquer, e escuta a mix como um todo, no final, para ver como tá reagindo o grave, pega, se ele tá acima, os médios estão abaixo, tá vendo, tá lá em cima o grave, quer dizer, ele tá numa altura boa sem que eu tenha aumentado demais, que não é bom acentuar muito grave também, né? CPL 3 dBs tá muito bom. Vê que, tá acentuado o grave e os médios tão baixos. Ou seja, se tu pensar bem o que acontece, quando você ligar o seu som, mesmo baixo como tá aqui, você já escuta o grave, tá vendo? E nivela, como esse é baixo, nosso ouvido aqui já vai dar o aumento aqui por natureza, ele já vai subir e com isso nivela. Bom, senhores, então meu muito obrigado a todos, desculpe aí o meio tumultuado dessa aula, mas foi de coração. Que Deus abençoe a todos, obrigado a todos e até o próximo tutorial.